Pequenas estruturas parecidas com cogumelos, microscópicas mesmo, parecendo uma gosma com um líquido dentro. A gente normalmente precisa de uma lupa ou de uma lente de aumento para poder identificá-los. Você tem alguma noção do que é aquilo? Eles têm nome e função muito importantes para a cannabis e para o nosso próprio corpo. É isso que veremos hoje. Então já sabe, né? Vem comigo porque eu vou te explicar detalhe por detalhe dessa verdinha tão querida de tantos pelo mundo. Meu nome é Diego Pérez e você está assistindo a THC Brotherhood. Editor, solta o back que agora roda a vinheta! Dale, meu povo! Se você olhar na internet hoje e procurar por cannabis, vai reparar que existem diversos perfis que postam imagens microscópicas sobre a planta, muitas delas mostrando tricomas e terpenos. Mas você sabia que eles não são exclusivos da cannabis e sim de toda a nossa flora? Mas o que são esses tricomas e terpenos? Quais as suas funções para a planta e para nós? Tudo isso eu vou te explicar daqui a alguns segundos, mas do mesmo jeito que você está curioso aí em casa, eu também estou curioso aqui, para saber por que você ainda não deixou o like, afinal nós já estamos no 7º episódio, esse é o penúltimo da temporada, o like já devia ser uma tradição nossa. Peraí, quanto tempo mesmo leva para criar uma tradição? Se você é novo aqui no canal, Desculpa, eu me perdi um pouquinho. Se você é novo aqui no canal, eu sugiro que você procure a nossa playlist desde o primeiro episódio, pois como esse é o 7º, pode haver alguns termos que iremos usar no decorrer do vídeo que você não vai entender, pois já foi explicado anteriormente. Mas vamos logo ao que interessa. Os terpenos são moléculas muito voláteis que evaporam facilmente, se anunciando ao nosso nariz. São essas moléculas, óleos aromáticos, que garantem a diversidade de flores, os seus aromas e sabores distintos, podendo esses serem cítricos, hortelã, pinhos ou berries, por exemplo. Elas são expelidas pela mesma glândula que produz os nossos canabinoides, THC e CBD, e essas glândulas se chamam tricomas. É a combinação de terpenos e THC que dá a cada flor a sua chapação única. Os terpenos eles foram identificados pela primeira vez lá no século XIX e receberam o nome de terebentina, óleo essencial de resina de árvores. Já foram contabilizados mais de 150 terpenos, mas apenas 50 desses são observáveis na planta e apenas 17 são encontrados mais comumente. Na planta canábica, a função dos terpenos é repelir predadores, iludir polinizadores e evitar fungos. Clima, idade e maturidade, fertilizantes, o tipo de solo e até a hora do dia. Tudo isso pode interferir no desenvolvimento dos terpenos. Alguns deles são alfa-pineno, ou óleo essencial de pinho, o terpeno mais comum do mundo das plantas e frequentemente encontrado na cannabis. É um broncodilatador potencialmente útil para asmáticos. O pineno também promove o estado de alerta e a retenção da memória, ao inibir a degradação metabólica da acetilcolinesterase, ou, simplesmente, um neurotransmissor no cérebro que estimula esses efeitos cognitivos. O mirceno, outro terpeno muito comum na cannabis, é um sedativo, relaxante muscular, hipnótico, analgésico e anti-inflamatório. Esse terpeno mascarado contribui fortemente para a experiência de enterrar no sofá. Já o limoneno, um importante terpeno nos cítricos e também na cannabis, tem sido usado clinicamente para dissolver cálculos biliares, melhorar o humor e aliviar a azia e o refluxo gastrointestinal. Como um anticonvulsionante, demonstrou destruir células de câncer de mama em experimentos de laboratório, e a sua poderosa ação antimicrobiana pode matar bactérias patogênicas. O lilanol, outro terpeno proeminente da lavanda e também de algumas variedades de cannabis, é um composto ansiolítico,
drogas sintéticas ou não, que combate a ansiedade e medeia o estresse. Além disso, o linanol é um forte anticonvulsionante e também amplifica a transmissão de receptores da serotonina, oferecendo um efeito antidepressivo. Aplicado topicamente, esse terpeno pode curar acnes e queimaduras sem deixar cicatrizes. O beta-cariofileno é um sesquiterpeno. Você pode encontrar os termos terpenoides, monoterpenoides e sesquiterpenoides na literatura relacionada a terpenos. A diferença entre essas classificações são muito matizadas e científicas e de pouca importância prática para o entusiasta comum da cannabis. Mas voltando ao beta-cariofileno, ele é encontrado nos óleos essenciais de pimenta do reino, orégano e outras ervas comestíveis, bem como na cannabis e em muitos vegetais de folhas verdes. É gastroprotetor, bom para o tratamento de certas úlceras e mostra uma grande promessa como um composto terapêutico para condições inflamatórias e doenças autoimunes devido à sua capacidade de se ligar diretamente ao receptor periférico conhecido como CB2. E vamos a algumas curiosidades desses terpenos. O mirceno, por exemplo, pode ser encontrado em strains como Blue Dream e Granddaddy Purple, dois nomes muito conhecidos. Já o terpinoleno pode ser encontrado especificamente nas sativas. A Jack Herer e a Ghost Train Haze são ótimos exemplos para isso. Já o beta-cariofileno, por exemplo, encontrado em vegetais de folhas verdes, se conecta diretamente com o CB2, uma exclusividade sua. É por isso que os vegetais de folhas verdes são considerados mais saudáveis. A maioria das flores comercializadas hoje são mirceno-dominantes, com aquele aroma de erva. Mas você também pode achar flores dominantes em cariofileno, aquele aroma apimentado, limoneno, que vem dos cítricos, terpinoleno, que vem de frutas, e o pineno, que obviamente lembra o pinho. No site e no app, por exemplo, do Leafly, você pode pesquisar flores através de seus efeitos, suas propriedades e até os seus terpenos. Um exemplo é, se você estiver procurando uma flor mirceno dominante que te ajuda a relaxar, por exemplo, você tem que procurar flores com a cor azul. E uma forma de identificar flores que foram caracterizadas incorretamente é através de testes de laboratório. O primeiro foi em 2011, através do Workshop Laboratórios. E com essa globalização e o fácil acesso ao conhecimento, muitas flores surgem todos os dias. E com elas, muitas informações também acabam se perdendo. Coisas básicas como saber se é índica ou sativa ou até os terpenos presentes nela. E tudo hoje depende de testes realizados por laboratórios autorizados para identificar realmente as propriedades de cada planta. Mas me diz uma coisa, você já consegue identificar que tipo de planta você está fumando apenas pelo seu consumo e a sua experiência de vida? Outra pergunta, você já teve acesso a alguma planta que foi identificada como sativa e ao fumar percebeu que seus efeitos eram de índica ou vice-versa? Comenta aqui embaixo, bora gerar conteúdo para mais discussões e trocas de ideia, afinal, eu não sou detentor de todo o conhecimento, pode haver coisas que você aí em casa saiba e eu não. Isso vai ajudar muito a acrescentar no conteúdo para todos os que nos assistem. E se você tiver alguma dúvida de todos esses vídeos que a gente assistiu até agora, não se esqueça que você tem acesso ao nosso Instagram, @thcbrotherhood. É só entrar lá e mandar um DM pra gente com as suas dúvidas. Afinal, o contato lá é muito mais rápido e fácil. Por hoje é só. Meu nome é Diego Pérez e até o próximo vídeo.